Você acorda, mas já sente o peso do mundo nos ombros? Tem dias em que você levanta da cama e parece que a felicidade foi deixada no travesseiro. Você ora, mas ainda se sente vazio. Lê a Bíblia, mas ainda se sente perdido. E começa a pensar: será que essa paz que todo mundo fala não é para mim? Mas eu vim te dizer, isso tem solução. E ela começa nas primeiras horas do seu dia. Existe um segredo espiritual que muitos cristãos ignoram. Um princípio bíblico poderoso, capaz de transformar completamente o seu amanhecer. E se você aplicar isso com fé, vai sentir um renovo tão forte que sua alma vai sorrir antes mesmo de sair de casa. Às vezes, tudo o que precisamos é uma oração certa no momento certo. No QR Code aqui na tela, você encontra um e-book cheio de orações poderosas para qualquer situação da sua vida. Escaneie agora e tenha essas orações sempre à mão. Fica comigo até o final deste vídeo, porque o que vou te revelar é algo que milhares de pessoas desconhecem, mas que pode ser a chave para destravar a alegria verdadeira no seu coração. E antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa. Mais de 70% das pessoas que assistem nossos vídeos ainda não estão inscritas. Se esse conteúdo já está tocando você, se inscreve agora e ativa as notificações, porque aqui, toda semana, a palavra de Deus vem para restaurar, curar e direcionar sua vida. O sol mal nasceu e ali está Deus, pronto para te lembrar que mesmo que ontem tenha sido duro, hoje é uma página em branco, recém-saída das mãos dele. Isso não é apenas poesia bonita, é promessa viva. Em Lamentações 3, 22, 23, está escrito: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, renovam-se cada manhã. Ou seja, o que passou não tem mais o poder de te definir. Deus não trabalha com rascunho, Ele trabalha com reinício. E cada manhã é o sinal claro de que Ele ainda acredita em você, mesmo quando você já desistiu de si. Olhar o céu ainda escuro antes do primeiro raio de luz devia ser um momento de oração, não de pressa. Ali, naquele silêncio matinal, há algo sagrado, a chance de dizer: Pai, estou aqui, me guia nesse novo dia. E se você prestar atenção, até o ar da manhã parece diferente, mais leve, mais cheio de esperança. Já notou? É como se o céu respirasse junto com a terra sussurrando: hoje é um bom dia para tentar de novo. Esse é o convite divino que muitas vezes ignoramos por estarmos correndo atrás de tudo, menos da presença. E o bonito é que Deus não exige currículo de ontem para te abençoar hoje. Ele não olha para tua ficha de erros antes de estender a mão. Basta você dizer: Senhor, eu quero, e pronto. Ele começa o trabalho no seu coração. Davi, mesmo sendo rei e errando feio, escreveu no Salmo 51, 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Ele sabia que o Deus que fez o universo também é especialista em refazer almas. Isso vale para você também. Você não precisa carregar o peso da culpa no café da manhã. Sabe aquele sentimento de: mas eu já tentei antes e não consegui? É exatamente aí que a graça entra. Porque não se trata de você conseguir, se trata dele estar com você. E isso muda tudo. Deus não quer que você comece o dia se arrastando emocionalmente por causa de falhas antigas. Ele quer que você comece confiando. Ainda dá tempo. É como aquele professor que apaga o quadro para te ensinar de novo, com paciência, mesmo que você tenha errado a mesma conta 3 vezes. Só que melhor, Deus não apenas ensina, Ele te ajuda a viver o que você aprendeu. E talvez você esteja lendo isso com lágrimas nos olhos, pensando em quantas manhãs você começou perdido, sem direção, só vivendo no automático. Mas veja bem, você está aqui, agora, e isso já é prova de que Deus ainda tem planos. O recomeço não precisa ser grandioso. Pode ser um obrigado, Senhor, sincero.
Pode ser um pedido de perdão com a voz embargada. Pode ser aquele primeiro passo de quem tropeça, mas se recusa a cair de vez. A cada novo dia, Deus te dá uma nova chance. Não porque você merece, mas porque Ele ama ver você tentando de novo com Ele. E sabe o que é mais lindo nisso tudo? É que, mesmo antes do despertador tocar, Ele já estava esperando você acordar. Tem dias em que o caos parece ser o único som que ecoa no nosso peito. Situações fora do controle, perdas inesperadas, medos antigos batendo na porta, como se nunca tivessem ido embora. Mas é exatamente aí, no meio da tempestade, que a paz de Deus se revela mais forte. Filipenses 4:7 diz que essa paz excede todo entendimento. Isso quer dizer que ela não depende de lógica ou de circunstâncias favoráveis. É uma paz que invade quando tudo grita por desespero. E mesmo assim, o coração escolhe confiar. Confiar não porque tudo está bem, mas porque sabemos quem está conosco. Jesus sabia o que era enfrentar noites difíceis. Lá no Getsêmani, em Lucas 22:44, ele orou com tanta angústia que suou gotas de sangue. E ainda assim, depois de tudo, olhou para os discípulos e disse: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. João 14:27. Essa é a paz que ele oferece para você hoje. Não é a ausência de problemas, é a presença dele no meio deles. É saber que, mesmo quando tudo desmorona, ele continua firme, como uma âncora silenciosa no fundo do mar, que mantém tudo no lugar quando as ondas batem com força. É claro que, às vezes, parece impossível sentir paz. A ansiedade corre solta, os pensamentos atropelam uns aos outros, o coração pesa como pedra. Mas é exatamente nesses momentos que a paz de Deus não precisa ser sentida para ser real. Ela só precisa ser crida. Muitas vezes, ela vem em forma de silêncio no meio da oração ou de um versículo que salta aos olhos. Outras vezes, vem como uma lembrança suave de que você já sobreviveu a outras tempestades antes. E essa também vai passar. Pode demorar, pode machucar, mas vai passar. E quando passar, você vai ver que a paz não te deixou. Ela apenas estava escondida no meio do seu clamor. A paz de Deus também se manifesta nos detalhes, num abraço inesperado, numa mensagem amiga, numa música que toca exatamente quando você precisa. Deus fala assim, com ternura. Quando tudo parece perdido, Ele usa a simplicidade para lembrar: Ei, eu ainda estou aqui. E quando você escolhe se apegar a essa presença em vez de ao problema, o coração encontra descanso. Não porque os ventos cessaram, mas porque agora você sabe para onde olhar. Como Pedro, que enquanto olhava para Jesus, caminhava sobre as águas, mas ao desviar os olhos começou a afundar. Paz é manter o olhar fixo no Salvador. E se hoje você sente que tudo está fora do lugar, lembre-se, a paz não é ausência de barulho, é presença de Deus. É quando, no meio do choro, você consegue sussurrar: Senhor, eu confio. É quando, mesmo sem entender, você decide continuar orando, porque a paz não nasce da explicação, nasce da confiança. E essa confiança é construída quando você percebe que Deus não te abandona, mesmo quando tudo parece escuro demais. Acredite, mesmo no vale mais profundo, a paz do Senhor pode florescer. E talvez, nesse exato momento, ela já esteja te encontrando aí, no silêncio entre uma lágrima e outra. Quantas vezes nos pegamos dizendo: Senhor, o que eu faço agora? Momentos de incerteza podem nos paralisar, especialmente quando todas as portas parecem fechadas. Mas é nesse cenário, onde a nossa visão falha, que a direção divina começa a brilhar como uma tocha no escuro. Provérbios 3, 5, 6 nos lembra: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas.
Deus não nos chama para entender tudo, mas para confiar nele enquanto ele revela o caminho. E às vezes, o próximo passo é simplesmente esperar. Deus não se atrasa. Ele também não se adianta. Ele chega no tempo exato, e esse tempo quase nunca é o nosso. Na Bíblia, vemos Moisés guiando o povo pelo deserto, sem mapa, sem GPS, apenas com a nuvem de dia e o fogo à noite. Era direção divina. E ainda que o povo quisesse correr ou parar, era Deus quem decidia o ritmo. Às vezes queremos respostas rápidas, mas o Senhor está mais interessado em moldar o nosso coração do que em acelerar o processo. Ele guia, sim, mas do jeito dele. E isso muitas vezes exige da gente algo difícil: rendição. A direção de Deus não grita, ela sussurra. É por isso que quando tudo estiver barulhento demais, você vai precisar calar o mundo para escutar a voz dele. E essa voz não vem para confundir, mas para acalmar. Pode ser uma paz que invade depois de uma oração sincera ou um versículo que queima no coração. A direção divina sempre aponta para aquilo que glorifica o Pai, mesmo que vá contra a lógica humana. Quando você estiver em dúvida entre duas escolhas, pergunte: isso me aproxima ou me afasta de Deus? A resposta certa quase sempre está na simplicidade dessa pergunta. Muitos de nós queremos direção como se fosse um mapa completo, com todos os pontos traçados. Mas Deus costuma dar apenas o próximo passo. E isso é fé. É como andar por um corredor escuro, com uma lanterna que ilumina só alguns metros. A luz que ele dá é suficiente para não tropeçar. E se confiarmos nele, vamos chegar exatamente onde precisamos. Davi escreveu no Salmo 119, 105: Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, a palavra é nosso guia. E se a basearmos nela, nunca estaremos completamente perdidos. Mas não se engane, seguir a direção de Deus não significa que tudo será fácil. Muitas vezes, Ele nos leva por caminhos estreitos, justamente para nos fortalecer. O que parece confuso hoje, amanhã vai fazer sentido. E nesse trajeto, Ele te convida a andar com Ele, passo a passo. Quando você aprende a confiar, mesmo sem ver, a direção divina deixa de ser um mistério e se torna um estilo de vida. Porque no final, não é sobre chegar rápido, é sobre chegar com Ele. E às vezes, a maior direção de Deus é simplesmente te lembrar: você não está sozinho nessa caminhada. Tem dias em que tudo pesa mais. As responsabilidades, as dúvidas, as dores silenciosas que ninguém vê. E nesses momentos, o inimigo sussurra que você está só, que ninguém se importa. Mas essa é uma mentira das mais cruéis. A verdade é que Deus criou a comunhão como um dos maiores presentes para nos sustentar nas tempestades da vida. Em Gálatas 6:2 está escrito: Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Isso significa que quando dividimos o peso com irmãos de fé, o fardo se torna mais leve e a jornada menos solitária. Você já reparou como uma palavra de encorajamento pode mudar completamente o seu dia? Às vezes, tudo o que alguém precisa é de um abraço, uma oração sincera ou até mesmo de um simples "estou aqui". Quando nos isolamos, damos espaço para a ansiedade florescer e para a fé enfraquecer. Mas quando nos conectamos com outras pessoas que amam a Deus, algo poderoso acontece. Criamos um espaço onde milagres se tornam possíveis. Jesus não escolheu andar sozinho. Ele viveu em comunidade, cercado de amigos, discípulos, pessoas imperfeitas, mas comprometidas umas com as outras. A comunhão não é só sobre estar junto, é sobre se importar. É sobre lembrar do nome de alguém nas suas orações, mesmo que ele nunca saiba disso. É sobre enxergar o outro como parte do corpo, sabendo que se um membro sofre, todo o corpo sente. E é nesse tipo de conexão espiritual que nos tornamos fortes.
Sozinhos, até podemos resistir por um tempo, mas juntos somos inabaláveis. E quando a fé de um fraqueja, o outro segura firme, até que ambos consigam caminhar novamente. É essa teia invisível de amor que sustenta os filhos de Deus nos dias mais difíceis. Mas atenção, comunidade não significa perfeição. Vai ter conflito, vai ter erro, e às vezes você vai se decepcionar com pessoas que ama. Mas ainda assim, vale a pena permanecer, porque o verdadeiro apoio não vem da ausência de falhas, mas da presença constante, mesmo nos tropeços. Quando entendemos isso, paramos de buscar pessoas perfeitas e começamos a ser apoio verdadeiro na vida dos outros. E quanto mais damos, mais recebemos. É nesse ciclo de cuidado mútuo que a fé amadurece e o amor se multiplica. E quando o céu parecer fechado e a solidão tentar dominar, lembre-se, existe um povo, existe um corpo, existe uma família espiritual esperando para caminhar com você. Não deixe o orgulho ou o medo te afastarem daquilo que Deus criou para te fortalecer. Porque talvez a resposta da sua oração esteja na boca de alguém que você ainda não conheceu ou nos braços de alguém que já está orando por você. E nesse entrelaçar de vidas, o próximo passo da jornada começa a se revelar, como quem encontra abrigo antes da tempestade passar. Tudo tem o seu tempo determinado debaixo do céu. Há um tempo para nascer e um tempo para morrer, um tempo para plantar e outro para colher. Essa sabedoria de Eclesiastes 3 ecoa em cada detalhe da nossa jornada. Às vezes, nos frustramos por não ver os frutos imediatos da fé, como se Deus tivesse se esquecido das sementes que lançamos em oração. Mas o ciclo da vida espiritual também é um ciclo de espera, paciência e confiança. O que você planta hoje em lágrimas, colherá amanhã em alegria, se não desistir no meio do processo. Nem todos os dias serão de colheita. Às vezes, estamos em fases de poda, quando Deus tira o que não serve mais, mesmo que doa. Pode parecer perda, mas é preparação. O jardineiro fiel sabe que uma árvore só frutifica plenamente depois de ser podada. Assim é conosco. Deus corta aquilo que impede o crescimento, limpa os galhos secos da alma e rega as raízes da nossa fé com suas promessas. Nessas fases, o silêncio de Deus não é ausência, é trabalho profundo. É no oculto que Ele transforma. Também haverá dias de espera. E nesse tempo, a ansiedade tenta corroer a esperança, mas é justamente aí que a fé precisa florescer. Aprendemos a confiar não no que sentimos, mas no que cremos. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir, ainda que não seja do nosso jeito, nem no nosso tempo. Quem aprende a descansar nesse ritmo divino, começa a perceber beleza até nas demoras. Porque cada estação traz algo essencial. O frio nos fortalece, o calor nos aquece e as chuvas nos limpam. Tudo coopera. E há ainda os ciclos que se repetem, momentos que voltam, dores que achávamos superadas, provações que reaparecem. Nessas horas, tendemos a perguntar, por que de novo? Mas às vezes, Deus permite o retorno de certas batalhas, para mostrar que agora você está mais forte, mais maduro, mais cheio de fé. O que antes te derrubava, hoje não tem mais o mesmo poder. O ciclo não é retrocesso, é um espelho para você ver o quanto cresceu. E isso por si só já é uma vitória espiritual. O importante é não tentar acelerar o que Deus ainda está regando. A bênção fora de tempo pode virar peso. Confie no processo. Mesmo que agora você só veja a terra seca, confie. Há vida germinando debaixo dela. E quando o ciclo da colheita chegar, você entenderá que cada lágrima foi um adubo, cada oração foi uma gota de chuva e cada espera foi uma raiz firmada mais fundo. E nesse cenário fértil, o próximo passo começa a brotar, como promessa pronta para florescer. Não basta apenas ouvir,
Deus te chama para viver. A fé verdadeira não é passiva. Ela se move, responde, obedece. Muitas vezes estamos esperando que Deus faça algo novo, enquanto Ele está esperando que a gente se levante. Há promessas que só se cumprem no caminho. Assim como Abraão só viu a bênção quando saiu da sua terra, há conquistas que só acontecem quando damos o primeiro passo, mesmo sem ver o destino. A fé é movimento com base na confiança. Talvez você esteja esperando uma resposta, mas Deus está esperando uma atitude. A fé não anula o esforço, ela dá propósito ao esforço. Jesus chamou Pedro para andar sobre as águas, mas foi Pedro quem teve que sair do barco. E enquanto muitos ficaram seguros dentro do barco da zona de conforto, só Pedro viveu o milagre do impossível. Fé sem ação é teoria, fé com obediência é transformação. E essa ação, às vezes, começa com passos simples: perdoar, recomeçar, abrir mão ou até ficar firme quando tudo diz para fugir. É nesse lugar de obediência que o sobrenatural acontece. Deus não está buscando perfeição, mas disponibilidade. Não se trata de ser o mais preparado, mas o mais disposto. Muitos heróis da fé se sentiram pequenos demais para o chamado que receberam. Moisés gaguejava, Gideão se achava fraco, Jeremias era muito jovem. Mas Deus não escolhe como o mundo escolhe. Ele vê o coração. Ele capacita os que respondem: eis-me aqui. E essa resposta muda tudo. Muda o céu, muda a história, muda você. Responder ao chamado não significa não ter medo. Significa escolher confiar mesmo com o medo presente. Davi enfrentou Golias, não porque era o mais forte, mas porque confiava que o Deus que o livrou do leão e do urso também o livraria daquele gigante. O que você tem nas mãos pode parecer pouco, mas entregue a Deus se transforma em ferramenta de vitória. Um cajado virou caminho no mar. 5 pães alimentaram multidões. Uma cruz virou salvação. Com Deus, tudo que é entregue se multiplica. Talvez o maior chamado hoje não seja fazer algo grandioso, mas simplesmente não desistir. Continuar crendo, continuar orando, continuar obedecendo, porque nessa fidelidade diária você está escrevendo uma história de fé. E enquanto você age, o céu se move. A cada passo que você dá, algo no mundo espiritual se alinha. E é justamente aí, nesse caminhar constante e corajoso, que algo precioso começa a se revelar. Algo que aponta diretamente para o valor que você tem nas mãos. Você não é mais um na multidão. Deus te conhece pelo nome. Antes mesmo de você nascer, Ele já te via, já sonhava com você. Isso não é frase bonita de livro, é verdade bíblica. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Jeremias 1:5. A sua existência não é um erro, uma coincidência ou algo que aconteceu por acaso. Você carrega um propósito eterno. E há algo em você que ninguém mais tem. Deus colocou dons, experiências, cicatrizes e sonhos que, somados, formam uma história que só você pode viver. Mesmo quando o mundo tenta te medir por aparência, por conquistas, por números e por performance, Deus olha para o coração. Ele vê o que ninguém vê. Sabe das batalhas que você luta em silêncio, das lágrimas que caem no travesseiro, das orações feitas com voz trêmula. E mesmo nos seus momentos mais frágeis, Ele não se afasta, Ele se aproxima. Porque o seu valor não está no que você faz, mas em quem você é para Ele, filho amado, amada, criado à imagem dEle, redimido com um alto preço. Muitas vezes, buscamos validação em lugares errados. Esperamos que os outros reconheçam algo que nem nós enxergamos em nós mesmos. Mas a verdadeira identidade se revela na presença de Deus. Quando você olha para o Criador, começa a enxergar a criação com outros olhos, os seus próprios olhos. Você percebe que, mesmo com imperfeições, há beleza em você, há potencial.
Há uma força que nasceu na dor e floresceu na fé. E essa força não é apenas para você, é para impactar o mundo ao seu redor. Você tem algo que esse mundo precisa: um sorriso, uma palavra, uma atitude, uma oração. Tudo pode ser semente nas mãos certas. E Deus confia em você a missão de plantar isso onde Ele te colocar. Não menospreze os pequenos começos, nem subestime a sua influência. A sua existência já é uma mensagem viva de esperança. E à medida que você caminha com Deus, você começa a refletir mais da luz dele. Sua vida se torna um farol para quem anda em escuridão. E mesmo que você não perceba, você está fazendo diferença. E talvez esse seja o verdadeiro segredo da felicidade em cada manhã. Acordar e lembrar que você é amado, que tem um propósito, que foi chamado e que tudo o que vive, até as lutas, está formando algo maior. E quando você se lembra disso, cada novo dia deixa de ser apenas mais um e passa a ser um capítulo sagrado, cheio de possibilidades. Pronto para uma nova introdução, onde cada manhã começa com alegria de quem sabe que ainda há muito por vir. Você chegou até aqui porque, no fundo, sabe que existe algo mais. E agora, talvez consiga enxergar. A felicidade não está num destino distante, mas em cada passo dado com fé. Em cada manhã que começa com um sim a Deus. Sua rotina pode até ser a mesma, mas você não é. Algo dentro de você mudou, porque quando a gente permite que Deus renove a alma, até o nascer do sol carrega um novo brilho. Então, antes de sair correndo para resolver tudo, respira, ore. Lembre-se, você não está sozinho. E amanhã pode ser ainda mais leve, porque agora você sabe o segredo.